Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. A cultura granfondo chegou aqui no Brasil e veio para ficar. A cada dia, ela ganha um pouquinho do tempero brasileiro. E é sobre essa mutante relação das provas com ciclistas amadores e profissionais que sai a nossa pauta da semana. A gente quer entender um pouco melhor os caminhos do ciclismo brasileiro. Trazemos uma entrevistada super porreta, a Luísa Jucá, que revolucionou o topo do ciclismo nacional com o Tour do Rio e naquela época tinha o envolvimento amador como uma parte essencial do projeto. Mas agora ela inverte os papéis e busca sustentabilidade para os eventos elite na base diletante. Pipo Garneiro é um ciclista com a imagem completamente associada a esse momento. Campeão nacional elite em 2014 e vice em 2021, esse ano ele vai focar exclusivamente nos granfondos e nunca foi tão feliz. Inspirado no sucesso do mountain bike brasileiro, a gente foi conversar com o Felipe Avelar, o organizador que junta as experiências do mountain bike para milhares de pessoas com as provas de estrada. Ele fala também das apostas dele nas transmissões ao vivo para alavancar o ciclismo de estrada no país. O episódio Granfondo começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast. Luísa Jucá, que legal ter você aqui com a gente. É um grande prazer ter você aqui conosco no Gregário. Poxa, eu que agradeço muito a vocês, é um prazer enorme estar com vocês no Gregário. Fico muito feliz de ver vocês crescerem tanto e acho que isso tem uma importância fundamental para o ciclismo brasileiro. Obrigado por vocês. Nós que agradecemos, Luísa. E assim, já avisamos desde já, a gente já falou de você, já falou do Tour do Rio tantas vezes aqui no podcast, então que o ouvinte nos permita ser um pouco nostálgico, porque a gente sente muita falta do Tour do Rio, Luísa. Ah, que bom ouvir isso. Eu também sinto muita falta. A gente vai de volta voltando e isso está me dando uma alegria imensa. A nossa pauta aqui essa semana é para falar dos granfondos, é para falar principalmente dessa sua relação entre o ciclismo da elite e o ciclismo amador, mas eu queria saber um pouco mais sobre a expectativa de ver de novo essa prova. O Tour do Rio marcou, né, entre 2010 e 2015, não tinha a prova mais importante no Brasil. Ciclistas internacionais muito relevantes estiveram aqui com a gente, ciclistas nacionais se consagraram. A gente tem o Andreato, que é o maior recordista de vitória por aqui, vinha com a equipe italiana para correr e era muito legal. Que pé que está isso? Acho que essa é a pergunta que todo mundo que conhece a prova se pergunta. Olha, nós estamos com uma expectativa muito grande do Tour do Rio. A nossa ideia é que ele venha agora no mês de agosto, enfim, que eu acho que será um grande sucesso no Brasil. Acho que vai ser uma coisa internacional também muito forte, porque nós temos diversos campeões hoje, que eu não posso ainda dizer o nome, mas vocês sabem já, a gente vai falar isso, que são hoje os grandes campeões mundiais do ciclismo, que estão hoje disputando o Giro da Itália, o Tour de France, e todos eles passaram pelo Tour do Rio, e isso para a gente tem um significado muito forte, muito importante, demonstra que nós estávamos no caminho certo, que nós fizemos uma prova com não só uma relevância nacional, mas internacional, recebemos diversos prêmios como organização, um reconhecimento da própria CI, e vai ser muito bom poder fazer o Tour do Rio agora, com a participação de diversos deles. Que legal. Luísa, a sua tradição não é de promover evento de esporte, é de cultura. E você chegando como promotora de esporte em 2010. Como é que fez essa ponte? Porque esporte também é cultura, mas era cultura mais erudita, mais sofisticada em museus, música, né? Curadoria, música. Sim. Como é que você fez essa passagem da cultura sem rodas para a cultura com roda? O Álvaro, foi um processo assim, muito interessante, porque eu venho da cultura, como você sabe, eu venho
da cultura mesmo de raiz, né? Eu trabalhei com Rouanet, a minha formação acadêmica vem toda na área de cultura. Eu sou uma socióloga, enfim, mas com formação depois com mestrado na área de comunicação e marketing. Sempre me envolvi muito com cultura, empresariei Maria Bethânia durante 8 anos, Gal Costa 2 anos, trabalhei no museu. Sempre fui apaixonada pela cultura, mas quando eu comecei a pedalar, eu acho que teve uma mosquinha, sabe, do ciclismo, que deu aquela fisgada que dá em todo mundo, e a gente acaba se envolvendo com o ciclismo. E quando eu comecei a decidir que eu iria fazer uma grande prova no Brasil, porque não tinha mais, eu acho que eu peguei a prova e como tudo que eu faço é muito intenso, e eu gosto de detalhe, eu consegui fazer uma prova bem feita, porque eu tinha uma estrutura, uma experiência na cultura, que era fazer também grandes eventos. Eu fiz o Carnaval da Bahia, eu já fiz o Réveillon da Bahia, eu fazia os shows com 1.200.000 pessoas participando, então eu já tinha essa experiência muito grande de projetos com grande público e de riscos. Evidentemente que não era o risco do ciclismo. Eu acho que isso me trouxe bem para o meio, sabe? Me trouxe com mais força. O Carnaval da Bahia está longe de ser trivial, com mais de 1 milhão de pessoas, mas uma caravana de ciclistas e carros andando pelas estradas também está longe de ser trivial. Como é que foi isso? Isso foi quando eu pedalava, e nunca fui grande ciclista, né, jamais, nunca tive nunca disputei nenhuma prova, mas eu sempre pedalei com grandes nomes e com grandes ciclistas. E eu via as dificuldades, eu entendia as dificuldades, eu comecei a estudar um pouco as provas e a verificar como é que funcionava uma caravana. Eu tenho muitos defeitos, mas eu tenho uma qualidade que eu gosto muito de aprender, de ouvir, de trocar. Eu acho que essa troca com os ciclistas me fez entender um pouco dos riscos, dos perigos. Conversei com muitos comissários nacionais e internacionais, conversei muito com o pessoal da UCI e principalmente com as meninas, como eu costumo dizer, que são as atletas de ponta e que eram pessoas que estavam envolvidas no dia a dia do ciclismo. Junto com elas, eu fui aprendendo um pouco dos riscos, das dificuldades, e aí eu me juntei e trouxe para perto pessoas que foram fundamentais, como a Federação de Ciclismo do Rio de Janeiro, através do Arthur, que é hoje vice-presidente da federação, que foi ciclista, ainda pedala muito, e é uma pessoa que tem muita experiência. Junto com ele, eu trouxe a Isabel Fernandes, que foi a comissária do Rio 2016, né? Então, eu tive essa oportunidade de fazer essas trocas. Eu tive uma polícia federal e uma polícia militar sensacional do meu lado, porque nenhum deles tinha feito uma prova desse nível, então todos nós sentamos para aprender juntos. Foi um aprendizado em equipe. Nós sempre tivemos preocupações básicas, como a gente trabalhar o desenvolvimento do ciclismo como um todo, a gente envolver as cidades, porque isso era fundamental. Sem envolvimento das cidades, não haveria como você ter uma espera e um nível de expectativa que a gente criava nas cidades. A gente trouxe as escolas para dentro da prova, porque era uma forma de você fazer um projeto que é o Adeus Rodinha, e quem deu esse nome foi até uma grande ciclista, que é a Daniela Genovese, que aprendemos muito com a Daniela. Então, a Dani deu esse nome. Então, nós começamos a fazer um trabalho com as crianças das escolas para que a gente pudesse ter, na espera da prova, o envolvimento de toda essa comunidade local. E, junto com isso, todos os atletas amadores, porque todos eles estavam torcendo pelos ciclistas, para que a gente pudesse formar ídolos no Brasil de ciclismo, que é uma coisa que a gente não tinha, ainda não tem como deveria ter, e que essa é uma ideia que o Tour sempre teve, que as minhas provas, como um todo, sempre tiveram. Luísa, tem uma coisa que muito do que você está falando impressiona a mim e a qualquer pessoa que for olhar com calma o trabalho e o Marco. Assim, quando você fala que você não é grande ciclista, mas você tem um papel no ciclismo brasileiro absolutamente respeitável e a história já te honra com isso. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, de que eu acho que no ano de 2011, 2012, foi quando vários promotores começaram a entender que o formato Gran Fondo, que era só uma experiência, poderia se transformar numa prova. E você, nessa época, já começou a olhar e fazer eventos para amadores, em paralelo com o Tour do Rio. De onde veio essa inspiração? Quando nós começamos a fazer o tour, nós percebemos exatamente isso, conversando com todos os atletas e as comunidades e os meus parceiros de ciclismo, né? Dentro da própria academia, onde nós fazíamos spin de 2-3 horas, a gente começou a entender que estavam todos ávidos por provas, estavam todos ávidos por poderem pedalar quilômetros grandes, coisa que não havia.
Então, nós decidimos, por que não trazer esses amadores, estimular o ciclismo amador no Brasil também? Se a gente quer criar ídolos, a gente pode trazer, quanto mais atletas estiverem participando, melhor vai ser esse resultado para todos. E aí decidimos começar a fazer as primeiras provas. E nessas provas, que no início não havia o nome Gran Fondo, mas a gente começou a fazer como a Copa Rio de Janeiro, como a Copa Light, que ela tinha um selo da UCI também, e como o próprio Tour do Rio, que é o desafio do Tour, a gente abriu para amadores e longas distâncias, que pedalavam junto com os ciclistas profissionais. Então, isso trouxe um público gigante para a prova. É um público que cresce cada dia mais no Brasil. E você disso, teve uma pausa do Tour do Rio, mas você seguiu nessa linha, pegando a franquia do Gran Fondo do Nova York, e agora com o desafio Tour do Rio. Como é que você, como promotora, vê em produzir um evento de ciclismo profissional elite, com referência UCI, e um evento Gran Fondo, de que é majoritariamente amador, apesar que tem uma parcela importante que compete para valer com sangue nos olhos? Álvaro, eu vou te dizer uma coisa que pode parecer um pouco de arrogância, mas não é. Depois que você faz o Tour do Rio, com o nível de complexidade que você ter uma caravana junto com o ciclista, porque quando você faz uma prova amadora, quem está dentro da prova são profissionais que estão treinados para estar naquela prova. O nível de carros e a quantidade de carros é infinitamente menor. Você treina muitos motoqueiros, que isso é fundamental. Sem eles, a gente não tem prova. Agora, quando a gente trabalha com o Tour do Rio, eu vou dizer para você uma coisa. É uma comparação que pode parecer uma loucura, mas é como assim, você fazer um carnaval da Bahia e você fazer um show fechado. Seria mais ou menos essa comparação que eu diria, em termos de risco. Uhum. Aliás, falando de risco, essa é uma coisa que sempre me admira em você e outros promotores, de que você monta toda uma estrutura e tem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas que não se conhecem, que têm níveis técnicos diferentes e que a chance de acidentes é real e às vezes acontece. Como é que você consegue dormir com essa responsabilidade ou você nem pensa nisso? Quem falou que eu durmo? Eu não durmo! Mas eu não durmo enquanto a prova não acaba, não tem chance. Olha, Álvaro, teve um episódio muito engraçado. Eu fui para o Gran Fondo, quando eu peguei a marca do Gran Fondo, em Nova York, mesmo sendo uma marca forte lá fora, a gente estava trazendo a marca pela primeira vez no Brasil. Teve um dia que eu fui, quando eu fiz uma cirurgia cardíaca, de tão nervosa que eu andava, estressada, eu acabei colocando 2 stents 30 dias antes da prova. E aí meu médico, quando eu saí da cirurgia, falou assim para mim: ô Jucá, eu preciso lhe dizer uma coisa muito clara. A partir de agora você não pode ter mais estresse. Eu falei, então é melhor eu morrer. É melhor eu morrer. Essa opção não existe. Não existe no ciclismo. E eu não vou parar de fazer o que eu amo. Então, não existe. Qual era o tamanho? Quantas pessoas envolvia o Gran Fondo do Nova York Conservatório e quantas pessoas envolvia o Tour do Rio? Olha, Tour do Rio nós tínhamos umas 380 pessoas, mais ou menos, trabalhando em cada prova. E um pouco mais, sem contar com o pessoal das equipes e sem contar com a polícia militar e rodoviária. Mas era mais ou menos essa média. Em conservatória? Conservatória, umas 120 pessoas envolvidas. Então, é como você falou, é o trio elétrico na Bahia e o finado e saudoso Canecão no Rio de Janeiro. Exatamente. Essa é a comparação que eu sempre faço. E também tem uma outra coisa que eu acho que é meu mesmo, a paranoia minha. Eu nunca tive nenhum acidente. Eu costumo dizer que eu minimizo de todas as maneiras possíveis os riscos, porque eu estou sempre questionando o detalhe, aquela vírgula, sabe? E aquele espaço, e aquela descida. Evidentemente que o risco do ciclismo, vocês sabem disso, é inerente à nossa vontade, mas o que depender da produção, acho que a gente tem que fazer. Ô Luísa, não é spoiler aqui, a gente começou falando no programa, em 2015 o Tour do Rio Elite foi interrompido. A gente viu algumas provas amadoras. Qual que é a maior dificuldade de manter uma prova elite ativa e constante, e quando que uma prova amadora ela surge como opção melhor, mais realizável do ponto de vista da organização? Uma prova profissional, como o Tour do Rio, ela envolve um custo muito maior, porque você tem que pagar, pelas regras da UCI, quando você tem uma prova nesse nível, né, que é 2.1, você tem que ter. Agora, 2.2, a gente está passando para 2.1 ano que vem, ainda era um segredo, mas eu vou... Falou, tá falando.
acabei revelando, é uma prova que você tem que bancar todos os custos das equipes. Então, você pega da passagem, do momento que o ciclista chega no aeroporto do país dele, todos os custos são nossos. E, ao mesmo tempo, a gente tem todos os custos de estrada, a equipe é 5, 6 vezes maior. Então, a gente vai ficando com tudo um pouco difícil, sabe? Assim, do ponto de vista financeiro. E a gente, para isso, tem que ter patrocinadores. O que aconteceu com o ciclismo, ao meu ver, e que agora, felizmente, a gente está com novas possibilidades e graças ao trabalho de todos vocês, isso é muito importante, os patrocinadores estão começando a voltar a olhar o ciclismo. Principalmente o fato do ciclismo amador ter crescido muito, eles estão começando a olhar isso. Isso é muito importante. E uma outra questão muito séria também, desculpa, eu vou voltar, é a questão da política pública. Eu ia te perguntar isso. A questão da política pública para o esporte, que eu acho que isso é uma coisa fundamental de ser discutida no país. Nós não temos política pública para o esporte. Esse é um fato concreto. As federações vivem à míngua, não tem dinheiro. A confederação, que já teve, eu não sei como é que está atualmente, eu não posso lhe dizer, porque também nunca estimulou muito o esporte. O próprio ICOB, que vocês participaram, teve uma série de problemas de corrupção, de uma série de coisas internas. Então, durante todo esse período, não tivemos também um COB, que deveria ser um comitê para estimular o esporte em todos os níveis. Então, o fato é que a gente não tem política pública. No ciclismo, ainda não temos política pública. Nós estamos lutando ainda para conseguir ter um convênio via Ministério do Esporte, que é uma coisa que seria absolutamente natural e não é natural. Desculpa, Luísa, mas eu acho que quando o Estado não atrapalha, já está no lucro, né? Não sei, a impressão que eu tenho de quem vê de fora é que é muito burocrático e impeditivo, às vezes. Sim. Existe, primeiro, uma questão muito séria, que é a questão política, né? Que é uma politicagem muito grande. Então, se o prefeito não se relaciona com o governador, que não se relaciona com o presidente, aí você vai fazendo a transversalidade entre os poderes e você vai entendendo como tudo fica difícil. Existem interesses também políticos que são voltados para alguns casos específicos, né? Então, assim, o ciclismo, digamos assim, até o momento não teve nenhum deputado ou nenhum senador com a bandeira do ciclismo, enquanto que você tem diversos com a bandeira do, vamos dizer assim, claramente, com o futebol, por exemplo. O futebol, além de ser um evento de massa, que conseguiu fazer isso não só pelo esporte em si, porque o ciclismo, eu costumo dizer assim, que as pessoas falam, vamos fazer uma comparação entre um e outro. Eu falo, realmente vamos fazer uma comparação. Uma prova de ciclismo de 100 e poucos quilômetros, o cara leva 4 horas, 5 horas numa estrada. E uma prova e um jogo de futebol, você tem 45 minutos. Então, você tem uma diferença gigantesca. Sim. Além disso tudo, a questão da cobertura em loco, né? Então, a França conseguiu fazer isso. Mas aí você tem um país que estimula a mobilidade urbana. Então, você vai fazendo todos esses links entre uma coisa e outra. E o Brasil está começando agora. E no caso do ciclismo amador, isso é mais sustentável porque tanto as marcas quanto os participantes, eles conseguem contribuir para que essa conta feche, né? Sim, tem outro detalhe que é muito importante. Você vai no ciclismo... agora nós estamos fazendo o desafio do Tour do Rio. Então, nós estamos tentando trazer cada vez mais os atletas também federados. Estimular a federação dos atletas como um crescimento para fortalecer as instituições, para que elas também se sintam com gás, né, e com condições de começar a investir no esporte de qualidade. E a dificuldade nossa é isso. Em geral, os federados questionam como que a gente vai pagar numa prova. Nós estamos fazendo um preço que é R$320, se eu não me engano, ou R$320, com um jersey, com camisa, com kit que custa o valor da prova. Mas nós estamos tentando fazer para trazer eles. Mas a gente tem muita dificuldade com isso. Enquanto que você vai no amador, você coloca um kit de R$780 e o amador entra e paga. Então, acaba que a prova, de uma maneira geral, o tamanho do patrocínio que você tem que ter é sempre menor do que na prova profissional. Agora, Luísa, deixa eu te fazer uma pergunta que, quando eu te falei que a gente sempre lembra de você, vou te dar um exemplo disso. No final do ano passado, a gente teve a definição do Campeonato Mundial de 2025 e vai ser em Ruanda. E eu sempre fiz uma associação muito grande de que o Tour de Ruanda e o Tour do Rio nasceram juntos, na mesma época, quase que nas mesmas condições políticas, vamos dizer assim, do âmbito CI. E você teve a experiência de ir lá. Como é que foi essa experiência e como é que você enxerga o fato deles terem continuado, deles conseguirem ter uma
perenidade que o Tudo Rio não conseguiu ter nesse impacto de ter um campeonato mundial disputado lá. Não pode ser grana. O Brasil não pode ter menos grana que Ruanda para ter essa evolução, né? A diferença, eu volto a te dizer, a questão de Ruanda foi política pública, basicamente. Ruanda decidiu, entendeu que assim como a África fez grandes corredores, eles poderiam fazer grandes ciclistas. E que para isso o investimento de base era fundamental. Então, o ministro do esporte, eu estive pessoalmente com ele me recebeu. Para você ter uma ideia, o ministro de Ruanda, do esporte de Ruanda, me recebeu pessoalmente, junto com o presidente da confederação, como autoridade pelo fato de eu fazer o Tour do Rio. Eu fui recebida por ele e por toda a mídia de Ruanda dessa maneira. Então, quando nós estivemos juntos e conversamos, ele disse que queria fazer de Ruanda o país do ciclismo. E foi o que ele fez e o que eles estão fazendo. Eles se envolvem diretamente. O presidente de Ruanda se envolve diretamente. Ele está na largada da prova, estava o ministro do esporte, todo o ministério de Ruanda e o presidente pessoalmente na largada. Então, isso faz uma diferença enorme, porque você traz junto com isso todos os patrocinadores. Como Ruanda teve um processo histórico muito doloroso, né? Foi uma coisa assim, horrorosa 20 anos atrás, quando eles tiveram o genocídio, eles têm hoje uma questão de autoestima do país, que eles precisam trabalhar muito. E eles pegaram o ciclismo, o esporte, para levantar essa autoestima do país. Porque se você tem o governo junto com você, evidentemente que as empresas privadas vão estar de olho em você. É uma coisa que não tem como desassociar. Você já tem um selo do governo federal. Você já teve essa motivação? Você ainda tem vontade de ter uma participação política no esporte brasileiro, sim? Olha, eu fui chamada já para competir não, para participar da federação já 2 vezes, para entrar como candidata. Eu tenho certeza que eu ganharia. Eu não estou lhe dizendo isso com modéstia, porque eu não vou ter, porque eu tenho certeza que eu teria total apoio. Mas eu lhe confesso que o que depende, de alguma forma, do dinheiro público, sabe? O que depende, de alguma forma, da parceria pública, eu acho que ela é absolutamente instável, porque você não sabe quem são os seus chefes, entre aspas, sabe? Como é que isso pode acontecer com apoio literal, porque não temos. E agora mesmo eu vejo na Federação do Rio de Janeiro a dificuldade, sabe? Eu vejo 2 caras assim que, poxa vida, o Tuchê, que é o presidente da federação, e o Arthur, são meninos que se dedicam ao ciclismo, aquilo que o Álvaro falou lá atrás, que eles dedicam a vida dele ao esporte, sabe? O Tuchê tem um clube de ciclismo que ele treina os meninos de 12, 13 anos há mais de 20 anos. Pergunta para ele se ele tem dinheiro. Não tem um tostão. Sabe, ele vive de doação. Sabe? Então, só assim, para uma menção, o Tuchê não é o Walter Tuchê, apesar que também é uma pessoa admirável, mas os nomes são próximos, eles são vizinhos de cidade, mas o Tuchê da federação não é o Walter Tuchê. Não, o Tuchê não é o Walter Tuchê. O Tuchê, ele já pedalou muito, pedala ainda, né? Mas nunca foi e mora no interior do estado. E ele tem a escola dele no interior do estado, ali perto de 3 Rios. E é impressionante o trabalho dele, Álvaro. É sensacional, sabe? Ele hoje é o presidente da federação, ele faz as coisas, Álvaro. Eu costumo dizer para ele assim, o Tuchê é um cara que não é tecnológico, sabe? Agora, é um cara raçudo. Ele seria, digamos assim, o ruandense, entendeu? Nosso. E o Rio de Janeiro, assim, Valença e Campos de Goytacazes, lá no norte do estado, historicamente tiveram movimentos importantes no ciclismo competitivo, promovendo provas, a equipe de Valença foi uma equipe forte durante muito tempo. Então, essa massa crítica está aí. Né? É uma pena que a gente não consiga, você conseguiu articular, mas é uma pena o esforço que isso dá, e é meio sísifo, né? Você tem que levar a pedra lá para cima, você vai dar uma dormida, você volta de manhã, ela está na beira do mar. Você citou uma coisa muito importante, né? É muito bom conversar com vocês, que vocês têm o histórico e que vocês têm uma cultura muito forte do ciclismo. Isso é muito bacana. Às vezes eu sinto falta dessa troca, sabe? Você citou aí Valença, e aí Valença, eu lhe digo, Valença fez a primeira escola de ciclismo do Rio de Janeiro, foi fundada em Valença, pelo senhor Fernando, que pedalava até o ano passado, com quase 90 anos. Legal. Eu sempre estive com o doutor Fernando, com o senhor Fernando, nas nossas provas, e sempre fiz homenagem a ele. Porque a gente tem que cultivar essa memória, que é fundamental. Porque se a gente traz ela, a gente acaba, de alguma forma, reacendendo a chama nesses locais. E sendo fonte de inspiração, que é fundamental para isso, para a vida, para tudo.
E agora, voltando numa coisa, o ciclismo de estrada, ele é muito preconceituoso, ele é arraigado a tradições, resistente à mudança e masculino. Como foi você, como uma mulher, montando e estruturando algo da importância e da relevância do Tour do Rio? Sim, eu acho que o fato de ter esse preconceito no início, eu fui quebrando ele com o resultado no trabalho. E eles começaram a entender isso. Então, nós fazíamos muitos encontros, sabe? Eram muitos encontros que eram feitos. Eu acho que o Leandro deve lembrar disso. Eu sempre fiz congresso técnico para todo mundo. Eu sempre fiz reuniões assim e congressos para discutir formação, para falar dessa importância e para falar, inclusive, de alguns momentos que eu aparentemente sou muito dura e muito rigorosa. Mas que isso daí é importante para que você também tenha um certo respeito no meio. Porque senão fica uma coisa assim, sabe, mulher. E para cumprir, acho que você falou do Carnaval da Bahia, assim, ou tem que sair, assim, não quero saber o que está dando errado. Vamos resolver e botar esse bloco na rua, porque Carnaval é hoje. É isso, o bloco tem que estar na rua, tem que ter respeito, entendeu? E é o bloco que está mandando. E naquele momento que você está no poder da sua estrutura, você sabe o risco que você corre ou não, se não der certo. Então é o seguinte, ou entra dentro do esquema de trabalho para ser profissional e para ser top, ou então não funciona. O Álvaro, eu acho que eu escrevi isso há uns 12 anos atrás, mas eu falei que o ciclismo brasileiro com mais umas 2, 3 Jucá seria muito melhor. Se eu não me engano, até a menina que veio do Cycling News aqui na época usou essa frase no texto dela, e é uma verdade. Eu acho que a gente tem... São pessoas que movimentam e que fazem acontecer. A gente falou de alguns momentos mais tristes aí, eu acho que a gente tem boas coisas para comemorar desse momento do ciclismo carioca, por exemplo, o Campeonato Brasileiro que vai ser, enfim, disputado no Velódromo Olímpico, né, agora em maio. Tem a expectativa do Brasileiro Master também para o Rio de Janeiro. Eu estou me envolvendo para realizar o Master. Então, eu estou falando, tem coisas que a gente pode sorrir e é muito importante até para motivar e para todo mundo entender que existem esforços para que isso melhore. Eu só queria terminar com você falando um pouco mais do desafio do Tour do Rio, data, expectativa, que essa é uma prova amadora, bem no formato Gran Fondo que a gente falou aqui ao longo do programa, e com a participação de profissionais, não tenho a menor dúvida. Na verdade, Leandro, o desafio do Tour do Rio vai ser no dia 3 de julho, em Miguel Pereira. Ele é ranqueado pela CBC, nível 3, para que os atletas possam subir no ranking nacional e internacional, porque isso é uma coisa que a gente faz questão de fazer, e na prova também para amador. Ele tem 2 percursos também, tem um percurso de 115 quilômetros e de 82 km. É uma prova, uma serra maravilhosa, que é Miguel Pereira, é uma serra lindíssima também, tem uma altimetria, eu brinquei muito com um dos treinadores, que ele mandou assim para mim em box: ô Jucá, e a altimetria é uma prova tranquila? Aí a gente publicou a altimetria. Eu falei, então, tá satisfeito ou quer mais? Ele mandou, pelo amor de Deus, chega, tá bom demais. Mas para isso tem a bicicleta elétrica, que é inclusiva. Quem não tiver com treino no tempo, pode ir de bicicleta elétrica. Sim, é isso que é importante. Nós estamos pensando agora em fazer, porque está acontecendo um fenômeno muito interessante. Com o crescimento do ciclismo, a quantidade de pessoas que têm nos solicitado para diminuir um pouco o percurso e ter um percurso para iniciante é incrível. Eu estou impressionada com isso. Então, nós estamos avaliando agora a possibilidade de fazer 20 km para quem está começando a pedalar agora. Porque é um estímulo que você tem, que a pessoa pedale, tem uma medalha, não vai ser ranqueada, mas começa a trazer esse novo público para o ciclismo, e isso é muito importante. Ou quem deu uma parada e está com preguiça de voltar, né? Como é o meu caso. Como é o meu caso. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Acho que ficou bem claro o nosso carinho e nossa admiração com a Luísa Jucá e com todo mundo que se esforça para manter o ciclismo de estrada vivo aqui no Brasil. Agora, a gente conversa com um dos nossos principais expoentes na atualidade, o Pipo Garneiro. Se liga!
Pipo Garneiro, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É uma grande honra ter você aqui com a gente, cara. Obrigado. É uma honra minha poder participar desse programa tão prestigioso. Muito obrigado pelo convite e estou aqui animado para a profícua discussão que teremos juntos nesse esporte que amamos tanto. Não foi por falta de vontade de ter você aqui, nem tampouco por falta de vontade sua de participar com a gente. Foi simplesmente esperar o momento ideal, da pauta ideal para a gente ter essa conversa. E eu acho que a gente acertou em cheio uma pauta sobre os granfondos, sobre a cultura granfondo. É um tema que é muito rico e que conecta muito você com o ciclismo como um todo, né? Sem dúvida, e principalmente porque esse ano, em especial, eu preparei toda a minha temporada com base nos granfondos europeus. Então, é um tema que sempre me animou, eu fui sempre apaixonado. Aliás, antes de eu ser profissional, eu era um amador e como amador, eu via os granfondos com aqueles olhos apaixonados do mesmo modo que eu vejo hoje. Me profissionalizei, mas se a vista, aquela visão dos granfondos ainda continuou e hoje, né, já estou migrando novamente para a área exclusiva desses eventos que estão crescendo, estão ganhando importância, estão ficando até mais notáveis, ou tão notáveis quanto muitas provas profissionais, e isso só me alegra, porque são eventos maravilhosos. Agora, Pipo, tem um senso de oportunidade de posicionamento seu, que eu acho que é uma referência ao aprendizado para muita gente, de entender o que o ciclismo como profissão se transformou. Quando você chamou a atenção que o mundo dos granfondos poderia ser um mundo profissionalmente interessante para você? Eu li um artigo um dia da Velo News que retratava mais ou menos, Álvaro, a situação dos profissionais norte-americanos. Eu acho que tem uns 3, 4 anos já, dos ciclistas profissionais norte-americanos nos Estados Unidos, né? E que muitos deles eles estavam tendo que dividir o seu tempo entre correr profissionalmente, trabalhar a sua parte social nas mídias sociais e correr paralelamente eventos, entre aspas, amadores e também, não só de estrada, mas principalmente de uma nova modalidade que até então estava surgindo e estava alavancando rapidamente e hoje já bombou, né? Que é o gravel. Então, eu li essa matéria e falei, poxa, é esse o futuro, com certeza, né? E não é só no ciclismo, nós vemos isso em eventos de corrida, por exemplo, em maratona, onde os profissionais largam na frente, os amadores atrás, todos participam junto e são eventos gigantescos, né? E a tendência, no meu ver, é nesse sentido. E sempre teve essa cultura do granfondo na Europa, né? Esses eventos competitivos nos quais, inclusive, muitos atletas do World Tour participavam para ganhar forma e correr as provas profissionais. Por exemplo, eu me lembro que eu corri uma prova no Mont Ventoux com o Thibaut Pinot, mas ele encarava aquela prova como um treino. Ele ia lá na montanha, fazia força, explodia todo mundo, daí jogava de lado e pronto, acabava com a corrida de todo mundo, eu incluído, que tentei seguir ele, querer detonado, mas enfim, era algo que se valoriza lá fora. Todo esse contexto me fez ter certeza de que a oportunidade estava aí e, principalmente, que faltava um nome brasileiro no granfondo, né? E animado por esse desafio, não é? De ser competitivo nas provas mais duras do mundo, eu decidi enfrentar. E eram provas que se adaptam às minhas características, né? Muitas delas muito montanhosas. Então eu enfrentei e a paixão só foi crescendo, né? Agora tem um outro ponto, Pipo. Você foi ciclista profissional por muitos anos na Funvit, chegou a ser campeão brasileiro Elite, Pro e correu provas em alto nível profissional, efetivamente, né? O que seria ir até de nível World Tour e coisas nesse sentido. Logo, você migrou do que seria considerado o ciclismo profissional tradicional para uma maneira de viver do ciclismo, então também podemos chamar de ciclismo profissional de certa forma, porém, que é essa modalidade dos granfondos. Como que você diferencia uma prova, um estilo de prova da outra, vamos falar? Eu estava conversando inclusive com o Julian Absalon sobre isso, da última vez que andamos juntos, e porque ele também tinha o costume de fazer muito granfondo para pegar ritmo, né, para as provas dele. Eu lembro que eu corri com ele um granfondo lá perto de Nice uma vez, e ele dizia exatamente isso com o que eu concordo, que o granfondo
Primeiro que ele já começa forte e termina forte. A prova profissional, ela tem um começo forte até a fuga sair. Ela é mais, vamos dizer, ela segue mais um padrão pré-definido, né? Começa muito forte, a fuga sai, as equipes se organizam, depois as equipes buscam a fuga e na última hora o pau come. Já no Gran Fondo não, é pau do começo ao fim. E outra coisa interessante, no Gran Fondo, como tem menos equipe, hoje há equipes que estão se estruturando para correr Gran Fondo, mas tradicionalmente não é assim que sempre funcionou. Então, assim, quem estava bem estava na frente, quem não tinha pernas estava mais atrás. Enquanto no ciclismo profissional nós sabemos, por exemplo, que numa mesma equipe pode haver 3, 4, 5 em condições, na mesma condição física do líder, mas só um prevalecerá. Por quê? Porque já está pré-definido na equipe que ele poupará energia, e os outros gastando energia, naturalmente não vão ter a mesma força que ele no final. Mas nesse sentido, então, Pipo, a sua escolha, ela também passa pela independência do seu programa, porque o Nicolas falou que você foi campeão brasileiro em 2014, mas você é atual vice-campeão brasileiro também, então a tua ligação com a elite, principalmente nacional, ela ainda existe. Eu imagino que talvez o seu plano de se tornar uma elite internacional, que eu imagino que tenha passado pela sua cabeça lá em 2014, 2015, 2016, tentar um salto, já não. Mas o que eu queria dizer é assim, esse formato, você é dono da sua agenda, né? Quando você corre um Gran Fondo, você corre a sua prova. Sem dúvida, sem dúvida. É um dos motivos, inclusive, que me orienta cada vez mais aos Gran Fondos. E você não depende, você escolhe as provas que têm as suas características, né? Que são as provas, no meu caso, as provas montanhosas. Eu, desde que eu fui campeão brasileiro, Bitar, você sabe bem, foi em 2014. Os campeonatos brasileiros, eles tiveram uma queda na dificuldade do terreno, tanto em aclive como em quilometragem. Por exemplo, o último nacional, se não me engano, teve 150 quilômetros, com algo de 2.000 metros. Foi duro, mas é pouco para definir um campeão nacional. Mas ficando um pouco aí no core dos Gran Fondos, Pipo, uma coisa também que eu tenho uma curiosidade é a diferença no quesito ambiente entre o ciclismo profissional e quando você passa para o ambiente de uma prova de Gran Fondo. Entre os ciclistas mesmo, como que funciona? É interessante, porque você está acostumado assim, a ter tudo ali. Quando você tá numa estrutura profissional, a tua bike já está lavada, está tudo pronto lá, as caramelas estão cheias de isotônico, você chega, monta, corre, volta, faz massagem, tudo. Então, nesse quesito é uma facilidade tremenda, né? Furou o pneu, se você levanta a mão, troca a roda e vai embora. No Gran Fondo não tem nada disso, então é assim, você está mais sujeito ao fator sorte, né? Se furar o pneu, acabou a tua corrida, tecnicamente, porque você não consegue trocar e engatar no grupo principal de novo. Fora isso, assim, há também um fator assim, de integração maior com a comunidade ciclista, porque às vezes são milhares de ciclistas correndo a mesma prova, então você se encontra, todos têm a mesma ansiedade, né? Expectativas diversas, mas a mesma paixão pelo esporte, então é um clima muito festivo. Clima absurdo de contagiante, né? E nós estamos vendo agora esse fenômeno se replicar aqui no Brasil, felizmente, né? Com a chegada do Letap, do Giro, que adquire, né, em território nacional até características próprias, né? Em virtude daquilo que a gente estava conversando da situação do ciclismo nacional, né? Então viram provas, assim, entre aspas, de elite abertas a amadores, né? Nesse sentido, Pipo, são provas diferentes do que você encontra na Europa, do aspecto competitivo, ou só no aspecto de oferecer espaço para as equipes que não têm provas tão interessantes assim no calendário elite brasileiro? A diferença tá na prova, né? Na prova em si, porque não precisamos ir longe. Vamos pegar um Letap, por exemplo. Esse que um dos meus sonhos é ganhar o Letap francês, né? Eu estava falando isso com o Absalom, inclusive. Eu acho que ele foi segundo no Letap. Eu estava lá, eu vi ele. E o cara que ganhou dele era um cara que vivia do ciclismo. Peter Pully, que é um fenômeno que já foi campeão francês de mountain bike e depois migrou para o cenário do Gran Fondo e ganhou tudo. Mas assim, uma máquina.
máquina. E eu, inclusive, já corri um outro com ele. Ele meteu um caminhão de tempo em todo mundo. Mas agora eu acho que ele está morando na Tailândia, abriu uma assessoria e não está mais correndo, ainda bem. Também. Pipo, o perfil do atleta que corre na Europa é o perfil do atleta que tem a sua vida financeira mais resolvida, assim como acontece em algumas modalidades do automobilismo, por exemplo, e aí ele aloca um pedaço do patrimônio dele para montar uma estrutura a nível de profissional. Eu acho que o dono dessas equipes estruturadas e direcionadas ao Gran Fondo, sim. São empresários mais velhos que já estão bem estabelecidos e formam essa estrutura em torno do Gran Fondo. Agora, os corredores são atletas contratados, né? E que, não tendo um contrato profissional, né? Um profissional no sentido técnico da palavra, como o Nico são contratados. Só para explicar, né, acho que para quem está escutando e quer entender o que é o sentido técnico do ciclismo profissional, que a UCI, né, que é a UCI, União Ciclística Internacional, considera como ciclistas profissionais aqueles com um contrato de salário nas equipes World Tour, nas equipes Pro Continental ou Pro Teams, como são chamadas, e algumas equipes continentais, dependendo do país de origem. Isso, perante a UCI, é considerado o ciclismo profissional. O que não quer dizer, justamente como você está explicando, que não existam outros ciclistas profissionais que não tenham efetivamente um contrato dentro de uma equipe que se classifique em uma dessas 3 categorias, né? E muitos desses atletas, inclusive, representam marcas de bicicleta que enxergam uma oportunidade no cenário amador cada vez mais importante, né, para as vendas, de divulgar a sua marca. Então, são atletas contratados que, não tendo um contrato profissional vinculado ao UCI, correm no Gran Fondo para visibilidade, para resultados e, eventualmente, almejando migrar para uma equipe profissional europeia ou norte-americana. Queria só colocar pimenta nessa conversa de que essa distinção de que o profissional é só quem é tecnicamente classificado pela UCI, o profissional é quem exerce uma atividade em troca de uma remuneração. E é disso que a gente está falando aqui no programa, inclusive, porque o que o Pipo está esticando essa linha é como um ciclista que alcança o resultado que ele alcança aqui no Brasil, pode ter um momento que os ciclistas não precisam necessariamente estar vinculados aos clubes para ter uma vida profissional de ciclismo no Brasil. Ele pode competir as provas mais instigantes ou de maior visibilidade, pode ter apoio das principais marcas e não precisa necessariamente estar numa equipe oficial, vamos dizer assim, numa equipe elite. Eu até acrescentaria que talvez, em muitos casos, economicamente deve ser mais interessante você ser uma profissional se associando a marcas e correndo provas de Gran Fondo do que estando numa equipe, no feminino, por exemplo, majoritariamente ninguém ganha salário, né? Ganha de estar ali. Exato. Então não se sustenta economicamente. Eu acho que, para mim, tem uma conversa aqui que é interessante, que e aqui, hoje eu estou meio baiano, botando um monte de pimenta nas conversas, mas será que o modelo tradicional de equipes, o CI, não é um modelo que está quebrado? A gente não vê grandes equipes que, se não tem um grande patrono há muito tempo, elas ficam insolventes. Aconteceu com a Quick-Step, que ganhou, se não me engano, em 2018, ganhou tudo e até novembro não tinha patrocinador garantido para o ano seguinte. Sem dúvida nenhuma, o Nico pode falar tendo essa visão europeia. Eu, no Brasil, aqui, com a visão brasileira, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que a vaidade que eu tinha quando eu comecei, né, a pedalar, que eu era amador, eu queria estar na elite porque eu tinha essa visão de que eu estaria competindo com os melhores do país, e de fato estava. E na época que eu corria, o ciclismo nós tínhamos assim uma visão a longo prazo que era mais favorável, né? Porque nós tínhamos ainda grandes competições, nós tínhamos voltas internacionais que ocorriam no Brasil. Tomara que volte, mas eu não tenho constrangimento nenhum em dizer que nesse momento você ficar preso a uma equipe nacional, às vezes ata tuas mãos de poder abraçar novos patrocinadores, de poder divulgar o seu trabalho de maneira que te favoreça melhor, que te faça crescer, né, financeiramente e pessoalmente, inclusive te dê mais oportunidades no esporte.
Quando você toma essa decisão de focar no seu formato amador, né, que amador só porque não corre na elite, só não está vinculado a uma equipe, você mostra que é viável esse formato. E aí o Álvaro estava falando sobre isso. Você acredita que é um formato que pode funcionar para outros ciclistas? No mercado brasileiro, por exemplo, já existem pessoas que conseguem competir, conseguem viver do ciclismo sem perder o alto nível, mas não vivendo mais no formato assalariado de um clube? Eu não tenho dúvida que sim, Bittar. Agora, tem que ter uma divisão de tempo, cumprir as obrigações do clube, se a pessoa quiser, né, receber o salário do clube, e daí se dedicar aos projetos pessoais. Nesse sentido, tendo um projeto que faça sentido, que atraia marcas, né, eu acho 100% viável, 100% viável. Por exemplo, nós temos o Alessandro Guimarães, o Indinho, foi correr na Europa. Ele foi por iniciativa própria, né? Ele organizou uns patrocinadores e foi correr na Europa. Eu saúdo ele pela essa decisão. Já conversei com ele, acho que ele vai aprender muito, vai vir com uma carga de experiência fenomenal. E do mesmo modo que o Alessandro Guimarães, com o Indinho, conseguiu, eu vejo isso com muitos bons olhos para outros atletas também. Isso passa também por uma capacidade de você se organizar nas suas mídias sociais também, que é muito importante, você prestigiar as pessoas que estão te apoiando, né? Vou te fazer uma pergunta invasiva, você fica à vontade de não falar. Quando você fala que vai montar um calendário europeu para correr o L'Étape da França, o Alps Route, essas provas agora no meio do ano, você consegue que seus parceiros viabilizem esse projeto ou ele ainda é um projeto que envolve o seu interesse pessoal? Consigo, 100%. 100% é viabilizado pelos meus parceiros. Que bom, cara. É bacana ouvir isso. Eu fico realmente feliz. E eu acredito que exista assim, um caminho que está sendo traçado de independência e de... Principalmente, a Ana Polegatti falou isso aqui, e para a gente foi uma epifania, quando ela falou que ciclista já não é mais o cara que performa e que entrega o resultado, ele é o cara que conecta o público apaixonado com o esporte, e ele tem que estar nessa ponte o tempo todo fazendo essa conexão, né? Você gosta dessa parte do seu trabalho? Cara, e no começo eu sou tímido, sou uma pessoa tímida, e eu aprendi muito com a minha mulher, tá? Que a minha mulher é a melhor do business, cara. Fui aprendendo um pouco dela, fui me soltando e fui vendo que eu poderia financeiramente viver daquilo que eu amo, coisa que eu não podia, que eu não conseguia fazer antes quando eu era profissional. Profissional, assim, no sentido técnico, vinculado a um clube, né? Que eu só corria e descansava, mas aquilo não pagava as minhas contas. Então, hoje o meu trabalho é promover aquelas pessoas que me apoiam, que apoiam o esporte, e ser um grande motivador das pessoas que ou estão começando ou já gostam do ciclismo. Mas falando de inspiração, Pipo, você comentou do calendário europeu e isso tudo. Como vai ser esse calendário? E quais são aí os principais Gran Fondos que você tem marcado de vermelho no calendário? Eu tô com um projeto ambicioso esse ano, Nico. Eu me preparei assim, eu pulei muitas provas aqui no começo do ano para fazer uma base mais longa, tentar fazer um pico de rendimento para o começo de junho e alongar ele mais até setembro. Então, quer dizer, eu vou começar com o Gran Fondo Mont Ventoux, que eu acho que é dia 12 de junho. Depois tenho... Eu devo correr o Ventoux Challenge. No dia seguinte, pode ser? Nós estaremos lá juntos. Depois, na semana seguinte, tem uma edição do Gran Fondo Nova York, no Alpe d'Huez. Daí, na semana seguinte, tem o Haute Route Alpe d'Huez, que é uma prova de 3 etapas, só no Alpe d'Huez. Aí, na semana depois dessa, tem o Marmotte, que tem a famosa chegada no Alpe d'Huez, e pasmem. Na semana seguinte tem o L'Étape, que é a etapa rainha do próprio Tour, que vai chegar onde? Alpe d'Huez. Vocês adivinharam certo? No Alpe d'Huez. Então, você já comprou casa lá, né? Virou moto. Você já comprou casa em Alpe d'Huez, lá em Douai, né?
Só falta eu acertar meu peso agora para subir aquela montanha, porque mentalmente eu já tô focado nela. E daí, depois eu devo descansar uns 10, 15 dias e retomo a minha preparação para defender meu título Haute Alpes, que dessa vez não passa no Alpe d'Huez, mas vai passar pela Itália e terminar na Suíça. Ô Pipo, como é que é, quando você fala da sua preparação e tudo mais, a gente estava falando aqui de como que essas provas evoluíram, como é que vai ser o seu approach? Vai você, sua mochila, seu malabike, ou já tem uma estrutura, você tem umas conexões, você sabe quem que vai, quem que está contigo, quem está contra, como é que você vai para uma prova dessa? Você já falou do cara que não vai, você já estava comemorando, né? Tipo... Não, ali mais ou menos a gente sabe, né? Às vezes tem uma surpresa ou outra, mas a gente sabe que quem briga ali todos os anos. E o curioso do Gran Fondo é isso, na primeira subida já está todo mundo junto, né? Não tem ninguém se escondendo atrás de equipe, já está ali, os 10 que vão brigar estão ali. Então eu já sei quem são, eles já me conhecem, a gente já se conhece, eu vou só, eu meu malabike. Mesmo porque eu tenho uma história engraçada. Quando eu ganhei o Marmotte em 2019, eu fui sozinho também. Olha que loucura, fui sem apoio de água, nada. E eu não parava para pegar, porque se ninguém te dá água, você tem que parar. E se você parar, porra, você tá ferrado, porque o grupo vai embora, você tem que fazer muita força para conectar. Aí, minha estratégia era pedir para os meus companheiros de fuga ali do grupo principal que, por gentileza, todos têm equipe, né? O Antoine, por exemplo, nosso amigo em comum, corria por uma equipe estruturada de Gran Fondos locais, francesa. E ele, inclusive, foi o único que me deu água na Marmotte que eu ganhei. Eu falei, Antoine, eu tô precisando de água, não aguento. Aí ele chamou o diretor dele e falou assim, dá água para ele. Vou ser grato eternamente, porque senão eu acho que eu nem completava. Mas a maioria deles, quando eu passava ali, falava, não, só vou dar pro meu atleta. Aí eu, sem apoio, cheguei com cãibra nas duas pernas. E cheguei assim, eu fiquei com cãibra nas duas pernas porque eu não conseguia nem andar por 3 dias depois da Marmotte. De tanta raiva que ninguém me dava água, eu fui lá e ganhei. Como é que compara a intensidade, ou para mim, os mais nerds, TSS, 3 horas de Gran Fondo e 3 horas de Elite com equipe? São equivalentes, Álvaro. São equivalentes. O esforço é intenso, você está a fundo, às vezes no Gran Fondo até mais. Eu lembro que no Tour de São Luís, por exemplo, eu passava 4 horas assim, girando a 120 watts no meio do pelotão, fritando naquele calor. E no Gran Fondo não é isso, você está 300 watts o tempo todo. Pois é, imaginaria que é mais alto o TSS no Gran Fondo do que numa prova de equipe. Sem dúvida, nesse sentido sim. Então, nesse sentido... E volume de treino anual? O seu volume de treino anual, quando você estava associado a uma equipe, e o volume de treino anual, você como profissional de Gran Fondo? Eu não sei se isso é teimosia de velho, mas o meu volume de treino anual só aumenta. Eu acho que eu treinava menos quando eu era profissional, talvez mais intenso, e daí eu fui seguindo um treinamento mais polarizado. Então, fui aumentando o meu volume e colocando a minha intensidade mais próxima dos meus objetivos. E quando você está fazendo assim muita intensidade, naturalmente o volume você reduz um pouco, né? Uhum. E daí eu fui envelhecendo e fui migrando mais para um treinamento mais polarizado, dando uma prioridade em treinos de alto volume, ali mais na zona 2, né? Um treino mais de endurance, de resistência, e deixando as intensidades para os 2 meses que antecedem, por exemplo, a minha primeira competição. E é o que eu estou fazendo agora. Em média, eu rodo entre mais ou menos 25 a 27 horas na semana. Ô Pipo, o pessoal ter descoberto o Gran Fondo e ter a participação de mais ciclistas da elite nas provas, e você acha que melhorou o seu reconhecimento diante deles? Eles te tratam melhor agora que eles também correm essas provas? Ou isso aconteceria de uma forma ou de outra, assim? Como que essa imagem andou ao longo do tempo? Caramba, Bitab, é uma ótima pergunta. Eu sempre brinco. Eu não sei se... Eu acho que eu fiquei mais conhecido, assim, depois que eu ganhei o L'Etape e o Haute Route do que o campeonato nacional. Depois, mais do que quando eu fui disputar o campeonato mundial em Richmond. Isso, assim, eu voltei um pouco, assim, só importava para aquelas pessoas que estavam no meio ali, mas
Mas assim, ninguém conhecia. Depois que você ganha uma etapa, não, você vira o melhor ciclista do país, entendeu? Na percepção. Mas assim, há 10 anos que eu tô nesse nível, né? No mínimo. Então, quer dizer, não é de hoje, né? Mas eu não sei se é um fenômeno também, e eu já respondo que sim, ligado às mídias sociais, né? No sentido de que não basta só hoje você ter resultado, você tem que mostrar o teu trabalho, e as mídias sociais ajudam terceiros a mostrarem aquilo que você está fazendo também. Mas o seu respeito como ciclista, como um cara potente, campeão, um cara que é ciclista, assim, que não é um influencer de mídia social. Você junta as duas coisas, mas você transcende isso. Isso também evoluiu? Você sente mais respeito hoje no pelote do que você tinha assim que você foi campeão brasileiro, por exemplo? Cara, quando eu entrei na elite, o meu único foco, Bitar, era obter os respeitos dos meus companheiros, não só companheiros de equipes, como rivais. Eu não admitia ser visto como um filhinho de papai que está ali brincando de fazer esporte, de praticar o ciclismo, né? Eu entendia que era um caso, era uma exceção, né? Mas isso mudou assim nos primeiros treinos, nas primeiras competições com os meus próprios companheiros de equipe. Isso já muda, porque você está ali sofrendo todos os dias juntos, você está dormindo em alojamento com eles, vocês estão comendo juntos, você está trabalhando para eles quando eles precisam, você está sacrificando as tuas chances, né, em prol da tua equipe, e a partir do momento que os seus companheiros te enxergam como realmente um ciclista igual a eles, isso se dissemina pelo pelotão, né? E todo mundo começa a te respeitar como ciclista que você é. Então foi algo natural e desde que eu corri minha primeira volta em 2010 e depois em 2014 fui campeão nacional e foi consolidando. Eu diria até o contrário, Bitar, que talvez a minha migração para a mídia causou mais preconceito depois, sabe? Virou blogueiro, aquela história, né? Mas assim... E aí eu queria trazer a Polegatti... O que a gente pode fazer, né? Eu queria trazer a Polegatti do programa, porque ela falou uma coisa aqui que foi muito importante, que ela deve ter mais de 150 mil seguidores, que às vezes você fala, alguém é blogueiro, alguém é influenciador, mas vai lá e consegue 50 mil seguidores. Vai lá e mantém esses 50 mil seguidores. É um trabalho. Assim, nós aqui com o Agregado, que usamos as redes sociais para divulgar nosso trabalho, a gente sabe que tem gente que é raso, tem gente que fica só usando o truque baixo para ganhar seguidor ou até comprando o seguidor, mas tem muita gente que trabalha sério, eu acho que você está nesse caso, e que tem que ser respeitado, que é um trabalho de você conversar com as marcas, é um trabalho de você estabelecer esses vínculos, é um trabalho de você fazer entrega para a marca, é um trabalho, não é hobby de quem está desocupado na beira da piscina, né, olhando para a boia. Então, acho que a Polegatti chamou a atenção da gente disso e é um assunto que eu acho que tem que ser merecido, tem que ser respeitado. Muito sucesso ao Pipo Garneiro, que busca agora os resultados nos granfondos internacionais. Fica também o nosso reconhecimento por todos aqueles que geram conteúdo e que trabalham com ciclismo nas mídias sociais. Agora a gente conversa com Felipe Avelar, o organizador de eventos consagrados no mountain bike, que aos poucos vem trazendo o ciclismo de estrada para o mesmo universo. Ele fala sobre isso e também sobre as transmissões ao vivo como uma forma de alavancar o desenvolvimento do esporte no Brasil. Confere aí. Felipe Avelar, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Olá, pessoal. O prazer é meu e compartilhar aí, né, com esse trabalho incrível que vocês vem fazendo. A gente tem trabalhado bastante também pela bike, não só no mountain bike, mas de maneira geral. E é um prazer, uma satisfação enorme estar aí com vocês hoje. De muitas formas é literal, né, Felipe? Porque você agora recentemente fez em Ouro Branco uma prova que tinha mountain bike, tinha estrada, tinha XCC. São várias frentes, né, no mesmo mote que a bicicleta, né? E a gente vem
Nós começamos esse projeto em 2017, né, com a Internacional Estrada Real, depois acabou se tornando Internacional Shaoyang Estrada Real, de 2018, 19, era 20, virou 22 por conta da pandemia, e desde então a gente vem trabalhando o propósito de desenvolver o esporte, né, desenvolver a bicicleta de maneira em geral. Esse é o nosso principal pilar hoje. Eu fui ciclista também muitos anos, mountain bike, apaixonado, tenho lojas de bike, trabalhamos com venda online, enfim, a gente é muito, muito inserido no meio, vive isso completamente, né? A vida é totalmente dentro do esporte, da bike, e eu me sinto na obrigação hoje de tentar fazer algo pelo ciclismo de estrada, sabe? Eu acho que a gente tem uma parcela de culpa grande no sucesso que o mountain bike vem tendo no país e mundialmente, né? Eu acho que hoje o Brasil é uma referência no mundo em provas de mountain bike, e a gente tem uma parcelinha de culpa nisso, de estar sempre empurrando o padrão, o sarrafo e aumentando o nível das coisas, né? E eu sei e sinto que eu posso fazer algo também pelo ciclismo. Essa é uma obrigação nossa hoje, para os próximos 3 anos, estar fazendo isso aí também no ciclismo de estrada. Você tocou no assunto de uma forma até muito mais rápida do que a gente imaginou que ia falar. Agora, onde está esse gap? Você, como um conhecedor e como uma pessoa que quer buscar igualar isso, o que acontece que o ciclismo de estrada tem uma cena que não acompanhou a cena do mountain bike brasileiro? Na minha visão, nós temos as entidades, né? As federações estaduais e a Confederação Brasileira, assim como tem a Internacional, que é a UCI, mas o grande propulsor da engrenagem no mountain bike foram os organizadores e as empresas, porque as entidades elas regulam o negócio, né, como um todo. Elas são regulamentadoras. Então, os propulsores são esses projetos que fazem com que, com mais visibilidade, as coisas cresçam, atraia mais dinheiro, mais recurso, tem mais exposição, e aí essa engrenagem roda, né? Então, eu acho que o fato do mountain bike veio de um trabalho de muitos anos já, e agora de 2017 para cá as coisas ganharam uma velocidade enorme, né? E aí eu vejo muito as transmissões ao vivo trazendo esse encurtamento do crescimento. Encurtamento que eu digo assim, o que você levaria às vezes 10 anos para fazer, você é capaz de fazer em 2. Justamente, a gente ontem transmitiu uma maratona de mountain bike que terminou a corrida, estava com 100 e tantas mil visualizações. Ou seja, no evento tinha 10 mil pessoas, lotado, não tinha onde pôr carro, mas assistiram o evento, passaram pelo evento mais 150 mil pessoas. Está falando de 160 mil pessoas que gostam de bicicleta, porque ninguém assiste o que não gosta na internet. Avelar, você se propôs a um desafio, precisa de muita coragem, que é produzir transmissões, que inclusive grandes redes de televisão já fizeram isso com resultados sofríveis do ponto de vista de entretenimento técnico. Como é que está sendo essa jornada para você? E aí, tendo uma referência do que é o padrão ouro, que é o Tour de France, que tem vários helicópteros, aviões, motos, é uma infraestrutura invejável para que o sinal chegue aos 2 bilhões de pessoas a cada ano. Como é que está sendo essa jornada para você de amadurecer e subir a régua, ou até criar um espaço onde não existia de transmissão de provas de ciclismo? Eu acho que, Álvaro, que é um espaço que não está ocupado por ninguém. Não existe. Hoje no Brasil, a gente estava conversando esse final de semana, acho que a gente está no fundo do poço. Então a gente está num lugar bem, bem bom para começar, porque não tem referência nenhuma, né? A gente não tem nada, na verdade, e isso é o reflexo também do nosso ciclismo. Não desmerecendo o nosso ciclismo, porque eu faço parte dele também, tá? O fator das equipes terem praticamente acabado, das corridas sem visibilidade, de projetos não sustentáveis, é por conta disso. É por falta de profissionalismo e de alcance. Porque o ciclismo de estrada ele tem um gargalo a mais. Ele é muito próximo do que aquelas corridas, né, igual o Nicolas participou conosco lá em Santana dos Montes. São projetos voltados para transmissão. O Nicolas participou lá com a gente como comentarista, né, em Santana dos Montes. A gente fez 3 projetos voltados para televisão na pandemia. Eu digo televisão, mas transmissões, né, para internet e para TV. Hoje eu já percebo que a internet, o caminho é a internet, não é nem a televisão. A gente não depende nada dela mais. Pelo contrário, ela que vai precisar da gente já, porque a gente vai conseguir gerar materiais de muita qualidade e gratuitos, né? Está pronto, o caro é produzir, e a gente já está conseguindo produzir, então já ela vai bater na porta e querer levar isso para lá. É um caminho natural, né? E o ciclismo de estrada, o projeto do ciclismo, ele
ele é aquilo, né? São poucos atletas, a circulação de dinheiro ela está totalmente vinculada, circulação e captação, né? Ela está totalmente vinculada com as transmissões. Sem transmissão, amigo, esquece. Pouca gente, sem visibilidade, sem alcance. Avelar, é uma variável entre as duas modalidades a quantidade de autorizações e permissões, de que quando você faz uma prova de mountain bike, você pode estar na propriedade privada, e quando você faz uma prova de estrada, você tem que negociar com a polícia rodoviária, com DR, com prefeituras de municípios. Isso é um inibidor de ter mais provas de estrada? É um fator determinante, né? Aqui em Minas é o DR que cuida da rodovia. Eu não sei como é que chama o órgão nos outros estados, também funciona como CEDR. É a mesma lógica. É a mesma, né? Sim. E assim, para fazer em rodovia é bem complicado, porque você impacta a comunidade, né? Então, assim, toda vez que você impacta alguém de forma negativa, que quer passar naquela estrada porque mora, ou tem sítio, ou por algum motivo, ou tem que dar uma volta de 150 quilômetros para sair daquele desvio, você está impactando. E os ciclismos de estrada em rodovia tem que fechar, não tem jeito de ser aberto, né? Então, isso é um limitador, eu vejo que é um grande limitador para ter crescimento também. Mas eu enxergo que o principal propulsor de crescimento para o ciclismo de estrada ou para qualquer modalidade que tenha a ver com bicicleta é alcance. Se você tem escala, se você tem esse alcance, você consegue atingir números que fica fora do patamar, né? Quem não quer estar ali e atingir 200, 300, 500 mil pessoas, né? Uhum. Esse é um efeito, Felipe, que eu acho que o mountain bike seguiu muito bem, que de certa forma o fenômeno das maratonas do cross-country atrai uma visibilidade de público muito grande. E tanto em participantes que querem competir a prova, participar, aí eu digo a nível desde do menino, do pai e o filho que vão ali para passear, o master, e aproveitam o evento. Você tem junto ao evento da maratona normalmente uma feira, como você mencionou, onde você tem anunciantes, marcas se promovendo, porque você tem quase que um festival ao redor daquilo. E, em paralelo, você tem a corrida dos profissionais, o que faz com que muita gente queira assistir, e depois você leva isso, vamos falar, ao quadrado quando você joga a questão da transmissão e da TV. Como esse fenômeno funciona ou você enxerga na estrada? Porque ele ainda é muito separado, né? A gente vê a corrida dos profissionais acontecendo em um evento que muitas vezes não traz nenhum amador junto, não traz nenhuma feira, nenhum evento paralelo, e acaba ficando difícil de financeiramente sustentar uma coisa paralela à outra. É exatamente isso que acontece. Por exemplo, aqui em Ouro Branco, nós fizemos o Gran Fondo em 2019, fechamos cerca de 50 quilômetros de rodovia, né? E fizemos ele indo em uma pista e voltando na outra. Só que o lugar é maravilhoso, um dos lugares mais bonitos do Brasil, entre Ouro Branco e Ouro Preto, na Estrada Real, maravilhoso. Porém, não consegue transmitir, não tem sinal de internet lá, nem para falar no telefone, nem sinal de telefone tem, quanto mais internet. Então, a transmissão lá, você já está escolhendo um lugar que está errado, de cara está errado, sabe? Errado no nosso propósito, tá? Uhum. Se fosse no propósito de turismo e passear e fazer uma corrida de bicicleta num lugar bonito, fantástico, o lugar é perfeito. Mas o meu propósito é desenvolver o esporte de maneira de alcance, de desenvolvimento mesmo. Então, quando acabou o evento lá, eu sabia comigo mesmo que aquela não era a melhor escolha para o esporte, né? E aí, de cara, eu já chamei o prefeito, o resultado foi muito bom na época. E para fazer os ciclismos de estrada, principalmente, você tem que estar muito bem relacionado, ser muito profissional e ter as pessoas certas do seu lado. Você conseguir implantar suas ideias, né? E aí eu chamei o prefeito e falei, olha, eu quero passar nessa avenida e nessa, quero tal lugar, quero que tampe todos os buracos, quero isso, quero aquilo, mas é um projeto piloto. E o cara aqui o prefeito de Ouro Branco, o Hélio Campos, ele confia muito em mim, sabe? A gente começou junto em 2017 e, poxa, foi a maior maratona da América Latina esse final de semana, gigante a estrutura e 6 shows ao vivo, o pau quebrou aqui, tinha uma praça gigante, desde de manhã não tinha onde sentar, cara. Lotado, acabou tudo, as coisas de comer, sucesso absoluto. Então ele com essa confiança, o que eu pedi ele fez e aí a gente criou esse projeto piloto
no formato que eu considero ideal para o ciclismo. É um percurso de 10,5 km, com 2 avenidas largas, e a gente poderia fechar tudo a princípio. Eu não quis fechar por conta de impacto na comunidade, de ficar negativo, sabe? O prefeito até se prontificou a fechar tudo, mas eu achei que ia dar muito tumulto, que é a principal avenida da cidade, e eu não queria fazer isso nesse momento. E aí a gente startou esse projeto piloto com transmissão ao vivo, né? Nós nunca havíamos feito uma transmissão ao vivo de ciclismo de estrada. Nossa equipe começou a aprender sábado, na hora da corrida. É um negócio bem caro de se praticar, né? Por exemplo, custa... Isso porque eu tenho tudo, né? Eu não aluguei nada. Para operar 10, 12 mil por dia. Então, cada dia de teste aqui com todo mundo, 2 dias são 25 mil reais de teste. Então, é algo bem complicado de ser executado e feito, e a gente se propôs a fazer. E eu me lembrei muito do que aconteceu, né? Muita gente falou, poxa, mas está faltando isso, está faltando aquilo, mas eu me lembrei muito do que a gente viveu no mountain bike em 2018, quando a gente se propôs a fazer a primeira transmissão ao vivo de uma maratona. Muita gente falando várias coisas, ninguém fazendo nada, e a gente sabia que não estava bom. Você olha no espelho e você sabe se é feio, bonito, gordo ou magro. Só que é um caminho, a gente entende que isso é um processo. E esse processo, ele é prática. Claro. Agora, é certo que tem uma questão, né, cultural também, que para que você tenha todo esse investimento e seja justificado, você necessita também que as pessoas comprem, né, os seus clientes, que são as pessoas que venham participar ou que assistam. Isso tem um período de evolução cultural, que eu acho que é justamente isso que você viveu e viu no mountain bike acontecendo nos últimos 15, 20 anos. Como você enxerga isso se replicando na estrada e a reação do público brasileiro com relação a esses eventos? Então, Nicolas, eu visualizo que vai acontecer o que aconteceu com o mountain bike, sabe? Na primeira corrida de mountain bike, nós batemos um pico de 1.800 pessoas simultaneamente, sabe? E aquilo foi muito legal na época, a gente ficou muito animado e tudo. No ciclismo de estrada aqui em Ouro Branco, a gente bateu 1.500 pessoas. No final, terminou com 12 mil, 15 mil visualizações. E no mesmo dia de tarde, no short track, bateu 22 mil pessoas simultâneo. A gente está falando de 30 vezes mais do que de manhã de ciclismo de estrada. Então, isso vai ser algo trabalhado, desenvolvido. E a gente não ficou triste hora nenhuma com a audiência, até porque eu nem divulguei muito o que a gente ia fazer. Eu queria fazer a primeira vez, colocar todo mundo para sentir o negócio, a equipe, né, o nosso time de transmissão, e começar a projetar isso. Então, automaticamente, o mercado vai fazer igual o mountain bike fez. Todo mundo vai enxergar que falou, opa, ou a gente faz isso, ou vai continuar igual está. E igual está, a gente não quer que fique. Então, no mountain bike aconteceu isso, todo mundo começou a apoiar, cara, de forma espontânea. Então, assim, no cross country e no short track, a gente já está com um potencial, uma capacidade de nível do que é feito no melhor do mundo, né? De Copa do Mundo. E eu vejo que no ciclismo de estrada, né, em projetos que consigam encaixar esse tipo de transmissões, vai ser igual, cara. É tranquilo de fazer, é louco e é bonito, é disputa, é montanha, é muito massa. Avelar, você traz um ângulo muito interessante, e é algo que aqui na Gregário a gente fala de forma recorrente, que existe o esporte e existe o espetáculo. Então, o esporte precisa ser desafiador para subir a barra cada vez mais para quem está participando dele como atleta profissional, como equipe, mas o que faz essa conta fechar é o espetáculo. É o que o público assiste, é o que as marcas se associam. E qual é o seu ponto de vista sobre um formato de estrada? Eu até observei que nós dois marcamos o mesmo evento, que é uma corrida de fixa dentro de um cartódromo, que é todo um show de cores, etc. Ou as quermesses que tem na Bélgica. Então, assim, será que um formato mais entretenimento não seria um formato de circuitos menores do que provas de 100, 150 quilômetros em estradas fechadas? Sem dúvida nenhuma, Alvo, sem dúvida nenhuma. Esse formato de provas menores e que são possíveis de transmitir, eles são a base de tudo.
que é o que foi feito na bike, né? Que é o short track, que é um espetáculo à parte, que é muito massa de ver, de assistir, é mais legal que o cross country, para falar a verdade. Eu adoro, eu sou apaixonado por short track. É dinâmico, rápido e na dose ideal para grande alcance. 20 minutos de corrida, mais uma volta, prende a atenção de qualquer um. E você, como transmissão, consegue se posicionar melhor para acompanhar a prova, e não numa prova que é aberta, que você fica correndo atrás do pelotão, tentando achar onde é que está o imprevisto para cobrir, que eu acho que é um jogo muito mais desafiador, né? E a gente, eu me coloco muito no outro lado das coisas. A gente, como telespectador de qualquer coisa, você quer ver coisas... Você assiste um jogo de futebol, você quer ver o quê? Gol. Você quer ver emoção. Você não quer ver troca de passe, um negócio lá atrás. Você vai ver uma corrida de estrada, você quer ver a chegada. Quem vai ganhar? Um ataque, uma disputa na montanha. Aquele negócio de andar no plano lá, aquele tempão, aquilo é ruim demais. Né? Sendo honesto, né? Falando como... Eu sou muito honesto comigo mesmo, sabe? E assim, você vai fazer um cross-country de 1h20, tem hora que fica chato pra caramba, porque é muito tempo, né? E se você pensasse bem, o ciclismo de estrada tinha que ser meia hora subindo, tinha que ser o pau quebrando, o couro comendo para ser show. Isso é show business. E é o que você falou. Se você conseguir trazer essa dinâmica de espetáculo, aí você tem o interesse de todos. Ô, Avelar, deixa eu... nos critérios, né? Acho que o Leandro vai falar. Então, os eventos tá rolando agora mesmo, minha equipe tá correndo, talvez tenha que ir na semana que vem para Inglaterra, porque tem o Crit Series, que são eventos de 1h30, no centro de cada cidade, que vai mudando, todos os finais de semana, transmitido em televisão nacional, e o pau quebrando, um circuito de 1 quilômetro, tal. Nos Estados Unidos ficou mestre nisso também, e é exatamente isso aí. Show! A gente está falando aqui do que é legal de assistir, mas, ao mesmo tempo, tem um produto que também faz parte do seu portfólio, que é um evento que desafia um ciclista amador, que, no caso de uma prova de estrada, inevitavelmente passa por um Gran Fondo. Um profissional vai pedalar 1 hora numa prova que vai ser transmitida. Talvez um amador não viaje até Ouro Branco, que seja, para pedalar 1 hora num circuito. Onde estaria o equilíbrio para o amador que se desafia, que faz um Gran Fondo? Por exemplo, a gente sabe que o Elite tem gostado de correr os Gran Fondos porque vai subir a Serra Velha de Campos, que vai subir a Vista Chinesa, vai fugir um pouco dos circuitos das federações, os famosos circuitos. É possível colocar esse ingrediente na equação também, Felipe, para o amador se sentir desafiado? Esse é um desafio enorme, porque isso aí também precisa ser feito. Não adianta só fazer a corrida aqui do road transmitida, da ciclismo de estrada, só para desenvolver o profissional, porque você não tem peso. A gente conseguiu fazer isso muito bem no mountain bike, né? O pessoal brinca, nossa, quem faz a corrida é o amador, quem faz a corrida é o profissional. Na verdade, quem faz a corrida são todos, né? No nosso contexto aqui hoje, no nosso projeto, todos são extremamente importantes. Por quê? Porque um amador largou 2.000 bikes aqui, eram 50 profissionais. Poxa, quem faz a corrida de verdade são todos. O amador tem um peso muito grande com volume, mas quem gera visibilidade e interesse que todos assistirem é o profissional, né? Você não vai querer assistir um cara ruim de bola julgando, você vai querer assistir os melhores times. Então, para você trazer esse contexto geral para o negócio, você vai precisar do profissional também. E aí você tem que criar esse equilíbrio. No ciclismo de estrada, a gente ainda não tem. Vai ser preciso desenvolver os projetos de forma que você atenda o profissional com visibilidade e alcance e o amador, que, igual você falou, quem vai sair de São Paulo vir para Ouro Branco para correr uma prova de 1h30? Não tem nem nexo. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, voltando às transmissões, é o seguinte: qual que é o nível, e aí você pode falar por você e o que você conhece. Ainda nesse mês de maio, a gente vai ter o Campeonato Brasileiro de Pista no Velódromo do Rio de Janeiro. Em junho, a gente tem o Campeonato Brasileiro de Estrada em Palmas, no Tocantins. Qual seria a possibilidade real da gente ter uma transmissão ao vivo disso, que eu não sei se a gente vai ter, sinceramente, e qual seria o investimento para que isso acontecesse? Em ordem de grandeza, você conseguiria dizer? Então, eu já até tentei conversar algo, sabe? E acabou não indo muito para frente. Talvez porque por visões divergentes, da minha visão ser uma, e eu já tive conversando com o Vasconcelos, e não sei se ele não enxerga, se ele não visualiza o que eu visualizo, né? Às vezes você está enxergando uma coisa que o outro não está vendo, ou ele vê de forma diferente. Mas, assim,
É possível fazer, né? Nós estamos aí para fazer, para apoiar e para desenvolver. Então, o problema não é dinheiro, o empecilho hoje, a barreira nossa principal não é o recurso, é justamente encontrar pessoas nesse caminho que queiram desenvolver e fomentar. Felipe, e você mencionou, então, o formato dos critérios, vamos falar, né, um pouco nessa questão dos circuitos televisivos e eventos que associam os amadores aos profissionais, um pouco replicando o mountain bike. Agora, o modelo tradicional do ciclismo de estrada não é isso. Normalmente são provas de voltas, né, organizadas por muito tempo, rodando por pontos diferentes. Às vezes ele pode até terminar no circuito, mas no geral não. Em que conleva somente um pelotão profissional e somente a transmissão da TV. E uma estrutura ambulante que monta e sai uma pequena festa na saída e na chegada de cada cidade. Você enxerga isso no Brasil? Ô, Nicolas, eu enxergo isso no futuro. Hoje não é sustentável. Vamos falar que nós vamos fazer uma prova de estrada no Brasil semana que vem aqui em Ouro Branco, tá? Só para você ter referência. Semana que vem nós vamos fazer corrida em Ouro Branco para 200 atletas, onde foi esse final de semana. Vai custar, no mínimo, 130 mil reais, 120 mil reais para fazer tudo. Isso que eu não vou pagar locação não, né? Estou te falando quanto que eu iria gastar para operar. Por que a gente fez esse evento dentro de outro evento? Eu gastei 30 mil reais para fazer a corrida, cara. Aí você fala, poxa, mas você gastou 30 mil só? Só, porque eu já estava com tudo aqui pago, entendeu? Então, nós incluímos um projeto dentro do outro para ter viabilidade. Porque se eu fosse fazer a transmissão só na outra semana, seria os 30, cara, que eu gastei para fazer tudo. Então, nesse início, a gente vai ter que criar a estratégia de incluir o ciclismo de estrada em outros projetos para ele conseguir voar sozinho e depois ele carregar outras coisas. Mas nesse momento agora de base, de recomeço, de sair do fundo do poço, a gente vai ter que fazer um esforço enorme para criar essa viabilidade e criar essa cultura das provas de novo, de ter as referências de quem são os campeões, quem são os atletas principais, sabe? Nós não temos isso nenhuma hoje. Felipe, equipamento é um desafio, mas mão de obra também. Transmissões antigas que aconteceram por grandes emissoras de provas de estrada, clássicas, foram atrapalhadas. E um motociclista, um câmera, um diretor de TV tem que entender daquele esporte para poder saber, porque é um evento ao vivo, não é um evento ensaiado. Como é que foi desenvolver a tua equipe? Então, esse realmente é um desafio enorme. Igual os equipamentos, de ter equipamento de ponta, quem trabalha na equipe tem que ser AAA, né, que a gente brinca aqui, tem que ser AAA, porque realmente são trabalhos que você precisa andar de bicicleta, cara. É meio maluco, mas o cara da moto, ele tem que ter uma noção de bicicleta, para saber que ali naquele morro sobe a 30 e que ali naquele outro local ele desce a 80. Ele tem que ter uma referência muito boa sobre bicicleta. E isso está sendo desenvolvido também, né? Porque os caras, a maior parte deles não tem essa referência, não tinha, né? E agora, por exemplo, nós temos aqui um piloto de drone, que o cara é recordista, não sei o que, mundial, sul-americano, americano de distância de drone. E quando eu trouxe ele a primeira vez, ficou ruim demais o serviço do cara. Ele é um cara que tem a manha demais, mas ele não tinha a percepção e a capacidade de entregar take de imagem. Ele estava como um artista lá, um videomaker. Ele não era um piloto de drone, ele era piloto de drone e videomaker. Uhum. E aí, depois, nós fomos desenvolvendo, né? Falou, cara, olha, isso aqui, eu preciso que você me dê a imagem, siga o piloto dessa forma, pegue isso, filme o equipamento, eu quero isso. Aí a gente foi criando isso e desenvolvendo. E é igual no ciclismo de estrada, tá lá o câmera, o cara, se você não falar nada com ele vai ficar mostrando só um atleta. E aí você pode dar um close numa bicicleta, numa sapatilha, num capacete, na outra bike de outro atleta, para mostrar mais equipes. Então isso é trabalhado, desenvolvido. Ou até saber assistir a prova, porque num evento ao vivo, você tá com a câmera onde tem chance de acontecer alguma coisa que gera emoção. Se o cara não entregar a imagem, não tem o que narrar, não, amigo. Você pode ser o melhor do mundo que não tem o que falar, não. O episódio Gran Fondo chega ao final e a gente tem muitas dúvidas por qual caminho o ciclismo brasileiro vai se desenvolver, mas a gente sabe que em todos eles, a Gregário quer estar por perto, quer estar junto, quer fazer parte desse processo. Faça parte você também, participe, se envolva e incentive a modalidade no país.
O Gregário Cycling Podcast é um podcast semanal, toda sexta-feira tem um episódio novo aqui para você, mas no feed Gregário tem podcast quase todo dia, muitos temas, variadas informações. A gente fala do ciclismo profissional, fala de mountain bike, fala de tecnologia, fala de saúde, muita informação e conhecimento compartilhado com quem ama pedalar. É muito importante pra gente que você interaja conosco, comente os nossos posts, critique, sugira e ajude a gente a fazer um podcast cada vez mais legal. Um grande abraço para você e até a próxima!